cá. Vamos conversar um pouco sobre carreira, vamos conversar um pouco sobre essas transformações do mundo do trabalho. E eu queria começar te ouvindo um pouco sobre como é que tu vem trabalhando o tema carreira com a tua equipe, com os líderes, com os profissionais. Como é que vocês vêm endereçando esse tema da carreira dentro da empresa? Tá bom. Bom, obrigada pelo convite, né? Eu acho que é sempre bom falar sobre um tema que eu acho que a nossa vida nas organizações, né? A nossa vida, a carreira, ela é parte da nossa vida, né? Então, dentro lá da EL, a gente, desde que eu entrei, a gente fez toda uma reformulação de modelo de carreira. E por nós sermos uma empresa bastante técnica, né? A gente trabalha, então, com uma estrutura de carreira de visão de W, né? Que é uma visão que tem toda a formação da carreira técnica, a carreira de negócios e a carreira de gestão de pessoas. E eu diria assim que esse é um pilar importante porque é o pilar que tu dá a visibilidade para as pessoas do caminho, da possibilidade de crescimento, de fato que tu coloca para o profissional aquilo que ele pode se realizar no seu trabalho, né? Então, dentro da EL, a gente também é uma empresa que forma muitos profissionais, porque o nosso core, né, a gente é uma empresa de tecnologia de defesa. Então, primeiro que o nosso negócio não está aqui no Sul, né? Assim, as empresas do nosso segmento no Brasil ficam mais na região. Os clientes estão fora. Os clientes também, então a gente fica um pouco deslocado, então a gente precisa desenvolver efetivamente mão de obra local, né? Então a carreira pra gente, ela é realmente um pilar forte porque a gente normalmente contrata estagiários e forma eles dentro da empresa. A gente tem realmente uma característica de uma empresa formadora de pessoas, né? Então as pessoas entram dentro de um programa de estágio, fazem aqueles 2 anos do estágio conosco, aprendem, se desenvolvem, são efetivadas depois desse período e seguem com a gente, assim. Então, eu diria que a carreira realmente é um caminho percorrido dentro da EL, né? E que a gente tenta, claro, trabalhar bastante, provocar bastante conversas um para um, né? Acho que ter as lideranças engajadas com isso e abrindo os caminhos para conversar sobre isso. Por também ser uma empresa de formação, muitas vezes tu tem esse papel de ajudar os funcionários a compreender a sua carreira, né? Porque é uma empresa muito técnica, então a base do conhecimento vem da área técnica. E aí chega num momento de carreira, tu diz, bom, e agora? Para onde eu vou? O que eu posso, como é que eu vou crescer? Né? Que caminhos eu tenho? Então eu sempre digo também que eu acho que a gente, tanto gestão de pessoas quanto liderança, tem um papel muito educativo, né? De ajudar as pessoas a compreenderem o que é os melhores, o que são os possíveis caminhos, né? E tentar entender do que aquele profissional tem de diferencial, do que ele gosta de fazer, com aquilo que pode ser realmente um caminho de realização profissional para ele em si, né? Então, eu acho que essa é a forma como eu acredito, né? E que eu tento desenvolver dentro da EL e que a gente trabalha nesse sentido, assim. Uma das coisas que a gente vem reforçando muito na Produtiva, essa é uma pauta dia a dia nossa, é a história do indivíduo protagonista. Quer dizer, por mais que a empresa possa mostrar possibilidades, a carreira é dele, não tem um caminho pré-definido. O líder, como tu falaste, que faz conversas, procura compreender e apoiar. E a empresa que dá ferramentas, organiza, falaste do papel de educação, de explicar, de apoiar. Beleza, mas isso tudo é muito bonito falando. Na prática, a gente sabe que tem dificuldades. Parte das pessoas ainda tem uma visão antiga daquela carreira sequencial. Parte dos líderes não fazem conversas de carreira, sei lá, porque tem medo, porque acham que é uma coisa que não é papel dele, tem muitas dificuldades. Como é que tu vem percebendo na prática essa transformação lá na EL? Quer dizer, já dá para dizer que tem uma cultura mais protagonista, é uma caminhada, que dificuldades, porque a gente olha nesse trabalho, nesse projeto que a gente está fazendo aqui, passou aqui já indústria, serviços, varejo, e a gente percebe uma dificuldade no tema que às vezes até eram setores que eram tidos como moderninhos, tecnologia, que o modelo mental às vezes ainda está lá precisando de mudança. Quer dizer, como é que tu observa essa jornada e o que tu vê assim como temas de desafios ainda no assunto carreira dentro da empresa? Olha, eu te diria que é um baita desafio falar sobre carreira, né? E, efetivamente, como tu mesmo colocou, assim, parece algo que a gente vive a vida falando, mas que ainda sempre é uma pauta difícil, né? É uma pauta difícil. O que eu sinto, assim? Eu sinto que apesar de, como tu mesmo trouxe, assim, o profissional ser protagonista, a gente ainda tem uma mentalidade, e tu escuta mesmo, como tu mesmo falou, assim, a galerinha mais moderna, da tecnologia, nós somos uma empresa de tecnologia,
ainda tem aquela noção de uma visão de uma carreira talvez muito conectada a uma iniciativa como na vida pública, né? Que são as carreiras que são conhecidas muito mais linear, ou enfim, ou não entender que de fato, bom, a carreira ela se dá por vários fatores, né? Como tu falou assim, bom, é o profissional, é a liderança orientar, é a empresa ter oportunidade, porque não adianta a gente querer às vezes promover uma carreira e não ter um espaço de oportunidade, assim. Então eu diria assim, na real a gente tem conseguido evoluir muito, assim, acho que um dado legal de colocar, assim, hoje a gente tem 40% das nossas vagas são fechadas internamente. Aproveitamento interno. Aproveitamento interno. Eu tô lá há 8 anos, quando eu entrei era tipo, nem 5% era fechado internamente. Boa. E dessas, 40% dos gestores também são fechados internamente, assim. Então a gente efetivamente, claro, isso tudo está vinculado a ter os caminhos claros, a ter as pessoas sendo desenvolvidas, terem espaço e ter a empresa espaço de crescer, porque não adianta tu querer ter esse tipo de oportunidade se tu não está realmente com espaço de crescer, né? E a EL cresceu muito nos últimos anos e a gente conseguiu aproveitar os nossos talentos internos, assim. Mas eu diria sim que ainda conversas de carreira são desafiadoras, né? Eu acho que tem um desafio atual, que é essa questão da rapidez e da agilidade que as pessoas querem, a ansiedade de se ver um caminho de crescimento de curto prazo. E, por exemplo, nós somos uma empresa de tecnologia, mas é muito especializado o nosso negócio. E as pessoas constroem conhecimento muito longo, os nossos ciclos de projetos são muito longos. Profundidade, né? Então, o jovem chega achando assim, bom, já conheço tudo de tecnologia, estou dominando. E, na verdade, ele aprendeu assim, isso aqui do processo de desenvolvimento. Ele tem, normalmente, um desenvolvimento pode levar de 10 anos, né, de processo, um projeto sendo desenvolvido. Então, para ele pegar todas as etapas, é um ciclo mais longo. E como é que tu dosa, né, essa ansiedade do crescimento, expectativa de poder vislumbrar outros espaços com um negócio que te exige mais profundidade, né, Então, isso é um dos desafios que a gente vive, assim. Um mundo em que tudo está mais rápido, é o mundo streaming, né? Ninguém tem mais paciência para nada e muitas vezes a carreira tem um tempo de evolução, né? Até para ter consistência, legado. E aí eu acho que vai muito pro desafio do líder, né? De poder ser um educador para ajudar o indivíduo a se dar conta dos caminhos, né? E não generalizar. E no modelo W que vocês usam, que eu acho super bacana, ele acolhe a diversidade, né? Também. A pessoa pode ser um especialista, pode querer ser um gestor, né? E eu acho que isso precisa ser trabalhado, né? É um trabalho de educação, porque muitas vezes a pessoa tem esse modelo pré-concebido, linear e imediatista. E se o líder não tem musculatura para ir lá, debater, conversar e acolher, é difícil. Eu queria trazer um outro tema para conectar nisso, que é a história da segurança psicológica. Cada vez mais eu tenho me convencido que para esse diálogo acontecer e o indivíduo seja no modelo W, seja no modelo protagonista mesmo, ele precisa de segurança, dizer o que pensa, não ter medo de se candidatar. 40%, né, tu falaste, das vagas são preenchidas internamente. É que alguém teve coragem de se candidatar sem medo de ferir alguém. Então isso é bacana. Como é que tu vê isso, essa temática da segurança psicológica, a importância disso dentro do movimento interno, a livre movimentação dos talentos, né? Não, tu coloca bem, realmente. A gente trabalha, tudo que a gente faz é tentando gerar esse ambiente, mas eu noto que também, por mais que a empresa tenha as ferramentas, depende muito da pessoa, né? Nem todo mundo se sente segura, né? E às vezes a gente também discute muito sobre isso. Será que as pessoas sentem totalmente à vontade para trazer o que elas pensam? A gente quer que esse ambiente seja assim. A gente fala muito sobre uma política de portas abertas, assim. E a gente tem realmente transparência, abertura, de poder vir procurar o CEO da empresa, vir procurar qualquer diretor da empresa, qualquer gestor da empresa. E o nosso CEO é uma pessoa, assim, ele é realmente uma referência, assim, de liderança e ele faz muito esse caminho, ele circula, ele conversa, ele conhece as pessoas. Mas mesmo assim, nem todo mundo se sente à vontade, isso é uma verdade, né? Eu diria que, claro, a gente está conseguindo criar esse espaço. Hoje, por exemplo, a própria questão das posições, muitas vezes eu vejo pessoas candidatando e elas dizem assim, eu sei que talvez eu ainda não estou pronta para essa posição, eu sei que talvez eu ainda não tenha todos os skills, mas eu quero demonstrar que eu gostaria de repente, no futuro, ir para uma carreira como essa, né? Então, tu consegue hoje já perceber as pessoas à vontade para fazer esse movimento, assim. Isso que no nosso processo de equipamento interno, a gente sempre pede que as pessoas conversem com sua liderança antes. Ele tem que fazer um formulário e a liderança assina e dizendo assim, ok, tô alinhado. Por que disso, né? E isso também é um desafio, porque a pessoa tem que se sentir à vontade e, né, tomar esse passo e falar com o seu gestor antes de qualquer coisa. Assim.
mas porque a gente entende que nesse momento é o momento de falar sobre carreira também. Né? É o momento do diálogo. Dele poder dizer pro seu gestor, olha só, eu tô pensando em seguir por esse caminho, eu tô querendo me candidatar para essa vaga, e o gestor até poder fazer esse olhar, volto de novo, né, educativo, orientador, dizer assim, legal, mas talvez isso, eu tô lembrando, talvez isso aqui não tem tanto a ver contigo, ou tô vendo um caminho para ti nesse projeto, será que tu quer realmente ir para lá ou tu quer vir para cá, né? Até recentemente teve um caso bem interessante, assim, era uma vaga de uma gestão bem sênior, uma vaga, a gente tem um gerente de programas, que é quem lidera os projetos da empresa, e nós temos um profissional excepcional, assim, e ele se candidatou, só que a gente entende que ele também tem viés muito forte na carreira técnica. Nesse caso, ele se candidatou para essa vaga de gerenciamento de projetos, né, de gestão de programas, como a gente chama, mas a gente via que ele estava num pilar muito forte, numa carreira muito importante para a gente, um conhecimento muito importante para a gente, numa área especialista. E aí, até no processo seletivo, a gente também faz, né, DHO, gestor da área, gestor da vaga que está sendo requisitada. Nesse caso, a gente sentou junto e falou, olha só, o que a gente acredita que ele quer mesmo, né? A gente também tem o receio, assim, a gente não quer tolir o espaço do crescimento do colaborador. Nós tivemos para uma caminho aqui, mas tu está dizendo que está querendo vir para o caminho aqui, né? E disse, bom, então vamos conversar com ele, né? O gestor dele voltou para ele e disse, olha, nós estamos vislumbrando que talvez eu vislumbro para ti uma carreira de uma formação, uma carreira de especialista, uma gestão especialista. Tu realmente quer seguir esse processo para esta vaga ou tu tem, acho que os skills, mas a gente tem essa oportunidade. E ele disse, não, eu prefiro realmente seguir uma carreira de gestão especialista. E acabou que a gente promoveu uma outra pessoa para essa vaga de gestão de programas, que nem era a pessoa mais sênior naquele momento, era dos nossos candidato até mais júnior. Ele se movimentou para uma vaga de gerente especialista e tinha um terceiro candidato no processo, que era meio que um líder técnico desse programa, que a gente disse, bom, tu segue liderando tecnicamente esse programa, que tu já tem um caminho para correr, e nós vamos, no futuro, olhar para ti, né, num outro espaço. Mas foi uma atitude madura, porque teve diálogo, e ele conseguiu ser protagonista. Sim. Porque às vezes dessa história do dono da vaga, nova, o atual e o RH, às vezes a decisão é o que nós precisamos como empresa e não o que o indivíduo gostaria. E não é fácil equilibrar isso. Porque a gente tem o problema do negócio, né? Eu tenho defendido que a gente ao máximo tem de valorizar o protagonismo do indivíduo. Até porque a mensagem que a gente passa, como foi nesse caso, para o resto da empresa é positiva, né? Olha, nós não vamos ficar empurrando a pessoa para uma vaga que ele não quer. Porque existe a outra possibilidade, né? Bacana. A gente discute, acho que tem um lado também que tu traz, assim, tu falou da segurança psicológica, né? A gente talvez também conseguiu criar um ambiente em que a gente tem um time de colaboração nosso enquanto gestão, né? Porque tu também sentar para fazer uma conversa como essa, com o gestor que teoricamente é o interessado na vaga, o gestor que está abrindo mão do funcionário dele, teoricamente também tem seus interesses. Tem que ter maturidade para essa conversa fluir bem, né? E para entender disso, olha só, da nossa parte a gente entende que essa configuração seria legal, mas não é justo da nossa parte tomar essa decisão sem conversar com ele, porque ele é um bom profissional também, ele é um bom candidato. Então eu tenho que perguntar para ele o que ele quer de carreira. Isso. Né? E a gente tem feito isso, eu trouxe um exemplo que é recente, mas a gente tem feito isso em muitos momentos, né? Claro que nem sempre é fácil, a gente teve outros casos, por exemplo, uma outra colaboradora que ela se candidatou várias vezes para uma vaga de gerenciamento também de programas, porque é um crescimento, é fato. E acho que foram 2 ou 3 vezes que a gente disse, não é, né? Só que a gente ainda não tinha a vaga que ela queria, né? Não era nenhuma vaga, era um papel, uma atuação de um programa. E agora, recentemente, a gente, né, convidou ela para fazer uma liderança técnica de um projeto e ela tá super bem, tá super feliz e acho que agora a gente conseguiu dizer assim, ok, estamos alinhados o que a empresa acredita que é o teu perfil, porque não adianta também promover as pessoas que não têm perfil, né? Carreira é falar sobre interesse, mas é falar sobre perfil. E a gente frustra as pessoas porque às vezes elas acham que aquilo vai ser o caminho melhor para elas e acho que aí é o nosso papel de gestão de pessoas e o papel do gestor dizer, olha, legal, né? Mas eu não acho que tu vai te dar tão bem assim como tu acredita, ou como tu... A gente trabalha muito uma ideia de team leader, a gente coloca muitas vezes o pessoal técnico para desempenhar um papel de liderança, para testá-los, para ver se eles efetivamente querem realmente a carreira de gestão, porque às vezes eles têm uma ilusão e na prática não é assim. Tem aquela ideia de ganhar mais, ter um salário maior e a pessoa... Tem a visão de que a gestão de pessoas é um status. É mais glamuroso, é sucesso. E aí muita gente se lança sem, daqui a pouco, nem querer e não ter os skills. Só para simplesmente atender uma premissa social de crescer. E eu sempre digo, porque carreira de gestão é uma vocação, né? Então você tem que ter uma vocação.
E às vezes a pessoa exercita aquele papel de team leader por um tempo, a gente já teve isso uns anos atrás, e 2 ou 3 disseram, não, eu não quero ser team leader, eu quero seguir na minha área técnica, né? E outros seguiram e hoje são lideranças dentro da empresa, então a gente também tem feito esse exercício como uma forma de fazer uma prática, né? Um on-the-job training, como a gente fala, naquela carreira para o profissional poder se experimentar. O team leader é uma base que a gente chama daquele conceito de carreira em nuvem, né? A pessoa tem a posição de origem dela e ela contribui lateralmente para se desenvolver, testar, conhecer uma outra área. E não necessariamente mudar a posição dela, a contribuir num projeto bacana para a empresa. E é interessante isso porque ela, além da pessoa se testar como líder, ela pode conhecer áreas novas também, circular na empresa, interagir diferente, repensar, praticando a história do 70-20-10, fazendo, né? E não só em tese, com uma reflexão em abstrato que é difícil. A gente tem muito posições nesse sentido, que são papéis, como a gente diz. Ela está dizendo um papel, não é um cargo. É onde eu vou contribuir, não é um novo cargo. E é uma forma de desenvolver, é uma forma, como tu disse, de se experimentar. Então, tem vários, acaba agregando vários pontos. A gente teve isso recente também numa pessoa que veio da produção, foi atuar na área de pesquisa e desenvolvimento, que às vezes o profissional técnico da produção, ele quer ser um desenvolvedor, né? Mas é muito diferente. Pensa, o técnico é alguém que está ali hands-on, mão na massa, operando, né? O desenvolvedor é um trabalho muito mais intelectual, um trabalho muito mais... Então, assim, será que nem todo mundo tem ilusão de que vai crescer no P&D, mas nem todo mundo tem um perfil para crescer. Dizem que o ideal é que toda vez que você fosse candidatar a uma vaga, você pudesse testar um pouco antes, né? Claro que muitas vezes não é possível, mas quando a gente pode permitir essa experimentação, a chance de erro cai muito, né? Bacana. E a gente tem conseguido fazer isso, tem feito isso, tem sido um fator de sucesso e acho que é muito legal. Para a gente fechar esse primeiro bloco aqui, que é a carreira dentro da empresa, esse horário, na tua leitura, Cacá, quais são ainda os desafios, os pontos ainda de desenvolvimento nesse tema de carreira que tu observa na empresa? O que ainda tem pela frente nessa jornada? Eu acho que tudo que a gente falou ainda é uma jornada em evolução. É uma caminhada ainda. Eu acho que ainda é. O protagonismo, nunca é fácil. Diálogos. Tu tem que estar sempre, acho que assim, a vigilância ativa e constante, ajudar as pessoas a estarem sempre olhando sobre isso, pensando nas suas carreiras, pensando que elas são protagonistas. Porque, por mais que a gente fale sobre isso há muito tempo, as pessoas ainda não se veem protagonistas. Eu acho que isso ainda é um desafio da nossa cultura, né? Acho que o brasileiro ainda se coloca muito esperando que a empresa faça, né? E às vezes as pessoas que são protagonistas, às vezes elas até têm uma ansiedade muito maior e nem sempre conseguem também ter a resiliência ou a persistência de entender que tem um caminho para percorrer, né? Mas eu acho que ainda o colaborador, ainda enquanto profissional protagonista, acho que ainda é um ponto, e de se arriscar às vezes um pouco mais, né? Tive recentemente um colaborador que me procurou para conversar comigo e ele disse, eu tenho vontade de migrar para uma carreira de gestão e eu queria entender contigo, eu sei que meu gestor já uma época conversou contigo, mas ele teve algo que não é todo mundo que faz. Ele teve primeiro uma coragem, veio a mim, que veio a liderança maior da área, e se colocou, ele tem um papel bem técnico, assim, extremamente distante da área de gestão, né? E foi muito legal, assim, de ver, eu disse pra ele, que legal que tu veio, né? Que legal que tu abriu esse espaço. E pra mim, naquele momento, abriu uma visão assim, pior que ele tem, parece ter perfil, assim, da fala dele, da visão dele, a gente faz algumas avaliações também de perfil. Eu disse, olha, é uma pessoa que eu até então não enxergava. Então, por melhor que a gente mapeie, por melhor que o sistema da empresa esteja estruturado, a gente nem sempre percebe as oportunidades que as pessoas têm de carreira, que elas às vezes estão vislumbrando e não vêm dizendo. Então, a gente já construiu caminhos alternativos também, já tirou um gestor do P&D, foi para produção, e ele disse para nós, eu tinha interesse em ir para lá, e nós nunca tínhamos imaginado que ele seria um profissional para lá. Por isso que é importante o diálogo, né, Cacá? Porque aí abrir um espaço para a pessoa poder explorar coisas que a gente até se surpreende. E que pode ser uma boa decisão no fim. Eu acho que isso é um exercício de contínuo e constante. Né? Muito bom. Agora vamos falar um pouquinho da tua percepção sobre essas transformações, né? O que vem pela frente? Claro que isso é um exercício difícil, né? Porque bola de cristal ninguém tem. Mas com tanta transformação, esse ano é o ano do ChatGPT, tá todo louco com essa história de ChatGPT. É a história desses novos modelos de carreira mais fluidos, eu chamo de carreira em nuvem, tem os modelos em dados, essa coisa do trabalho. Tem essa discussão das gerações, tem as questões de diversidade. Como é que tu vê esse futuro do trabalho com tecnologia, mudança? Quer dizer, é um futuro otimista?
é sombrio, com mais desemprego? Como é que tu vem percebendo, assim, pra gente conversar um pouco sobre essa transformação que tá aí acontecendo? Acho que de tudo que tu trouxe, assim, acho que a questão do ChatGPT ela é uma discussão eterna, né? Mas eu vejo, pelo menos da minha visão, e eu já tenho discutido internamente, assim, eu vejo como um recurso a mais para facilitar a nossa vida e nosso trabalho, né? Então, em nenhum momento, até porque na nossa área é uma empresa extremamente técnica, extremamente de conhecimento em si, então ele ajuda, ele facilita, ele te abre um caminho, assim, te rompe etapas muito mais fáceis do que tu teria, mas sem o conhecimento e agregação de valor. A gente usa ainda assim, eu vejo que tem umas iniciativas dos colaboradores usarem. A gente está agora até promovendo um treinamento interno para começar a pensar em de que forma aproveitar, em como usar, mas a gente já usa, né? Mas nada substitui as pessoas, eu digo assim, a discussão de que isso vai substituir as pessoas, de que isso vai tirar o conhecimento, nada substitui, né? Porque sem a crítica, sem a reflexão, aquilo não faz sentido. Assim. Voltando assim, como eu estou numa empresa bastante técnica, para mim o maior desafio, acho que assim, a diversidade ainda é um desafio muito grande, né? Ainda vejo, por exemplo, poucas mulheres no mercado de tecnologia, né? A gente demanda cada vez mais profissionais de tecnologia, eu acho que a gente ainda não está sabendo as escolas formar profissionais para esse mercado. Eu sinto que para mim um dos maiores desafios... Tem um gap de formação de gente enorme, né? Tem, né? E pior, a gente forma, como eu te disse, a gente é uma empresa formadora. Eu formo para onde? Formo para o mundo. Eu exporto profissionais. Então, assim, a globalização de fato do mercado de trabalho, para mim, para nós, em termos de Brasil, é o nosso maior desafio. A gente tem uma dificuldade enorme de reter talentos no Brasil, talentos técnicos, talentos de conhecimento. Então, assim, eu perco profissionais basicamente no mercado externo. Eu dificilmente perco profissionais locais. A concorrência está no mundo agora. E a concorrência, ela é desleal sobre a ótica da empresa, né? Porque eu venho uma empresa aqui que vem e oferece ao meu colaborador um pacote extremamente diferenciado, que não tem nem como tu competir. Pagando em dólar, pagando euro, em dólar, em euro, às vezes trabalhando até em casa, né? Aqui tá na minha casinha. E eles falaram, olha só, e eu tenho que dizer pra ele, sem toda razão. Os fatores competitivos com mão de obra mudaram. Totalmente. Então, assim, eu te digo que pra mim, hoje, olhando sobre a ótica do meu negócio, né? Os meus desafios, eu acho que um é realmente poder fomentar a diversidade. Eu faço seleção de estágios de P&D e eu tenho nem 5% são mulheres, né? Enfim, entre outras diversidades como um todo. E não é, eu penso assim, o que eu posso fazer para promover mais, para trazer mais, né? E o segundo fator para mim nesse mundo é realmente a globalização do trabalho, assim, a capacidade de tu trabalhar de qualquer lugar, a capacidade que a gente tem, o Brasil já é visto como um bom formador de profissionais, já é visto que os nossos profissionais têm um conhecimento muito bom técnico. E mais do que isso, os nossos profissionais são bons pessoalmente. É diferente o nosso nível de profissional. Eu trabalho numa empresa que a matriz é de Israel, né? E a gente tá no mundo todo. E hoje, metade da minha área de pesquisa e desenvolvimento desenvolve projetos para fora. Então, trabalham aqui no Brasil desenvolvendo projetos globais. Atuando com projetos globais. E ano passado a gente teve 30 pessoas morando em Israel por um ano para aprender conhecimento, tecnologia, que a gente chama de on-the-job training. E a gente tem outras empresas do grupo na Inglaterra, enfim, nos Estados Unidos. E o brasileiro é diferente, porque eu acho que ele tem mais facilidade intercultural, assim, né? Ele sabe trabalhar bem com diferentes pessoas. Eu acho que ele é nós somos um povo, eu acho, mais político, mais cuidadoso, mais respeitoso. Não tem aquela coisa da imposição da nossa opinião, né? Então, eu acho que tem perfis da nossa cultura que também nos fazem muito diferenciados, assim. Bacana, então tem uma visão otimista desse perfil do brasileiro nesse mundo globalizado. Eu tenho muito. Do ponto de vista de perfil como trabalhador. Eu tenho muito. Eu acho que o desafio maior pra gente é pensar em como o Brasil retém essa mão de obra que o Brasil forma, que o Brasil tem, que é a nossa gente. Porque eu acho que o ponto desafiador maior é as pessoas terem a crença no país mesmo. Ficarem, se desenvolverem e trabalharem em empresas aqui. Muito bacana. Agora, um outro ponto, pra gente fechar, o que te trouxe na tua visão, o que foram os fatores, né, pra gente deixar uma mensagem para as pessoas que estão acompanhando, do que te levou ao teu crescimento profissional, o que tu acha que foi importante na construção da tua carreira? É bem engraçado isso, assim. Eu nunca fui uma pessoa que planejei minha carreira, né? Se me perguntasse, talvez quando eu comecei, eu jamais diria que eu iria trabalhar numa posição de liderança, que eu ia atingir, né, talvez, né, uma posição
executiva de liderança e gestão de pessoas, né? Eu acho que os caminhos foram me levando, assim. Eu sempre tive, acho que que é meu muito, e eu acredito nisso também como visão de carreira, é a paixão por aquilo que tu faz, né? Então, eu acho que sempre me moveu, e acho que o pessoal de gestão de pessoas tem que ter isso, assim, a gente tem que ter aquela coisa a gente tem que acreditar, a gente tem que ter um lado que às vezes ele parece um pouco ingênuo, assim, mas da visão das pessoas, da potencialidade das pessoas. Então, eu sempre tive muita paixão pelo que eu fazia, eu gostava de trabalhar com desenvolvimento. Então, os caminhos foram me levando por isso, assim, pelas oportunidades. Acabei tendo espaço de trabalhar em empresas que me deram capacidade de atuar em diversos segmentos, diversas áreas, né, de processos de gestão de pessoas. Eu comecei em treinamento, mas depois fui para a parte, liderava a comunicação interna, trabalhava com equipamento de seleção, fui gestora de vários processos. Mas eu te diria assim, acho que talvez o que me levou primeiro são os ideais, os valores que tu carrega, assim, então eu sempre tive muito claro para mim os meus valores, conectar com empresas que conectem com os meus valores, eu acho que isso é uma coisa muito importante para mim, enquanto profissional de gestão de pessoas, a minha crença, assim, de que eu tenho que estar conectado, vinculado aos meus valores. Então, os caminhos sempre me levaram por aquilo que eu acreditava, do que eu gosto de fazer, alinhado às empresas que eu entendia que me oportunizavam fazer isso do jeito que eu acho que faz sentido, assim, né? E aí fui fazendo vários caminhos, passei por empresas multinacionais, empresas nacionais, serviços, indústrias, né? Até agora que estou numa empresa de tecnologia que mescla os dois lados, a gente tem produção e desenvolvimento, né? Mas eu te diria assim, para mim eu acho que a gente tem que gostar do que a gente faz, né? A gente tem que acreditar, acho que para a gestão de pessoas você tem que acreditar nas pessoas sempre, né? Acreditar no potencial das pessoas e no fim das contas a gente é só um meio, né? A gente é uma área de influência, a gente não faz as coisas acontecerem, né? Às vezes eu tenho alguns funcionários meus que me questionam assim e tem horas eu vejo assim, se a pessoa tem um perfil muitas vezes como é que eu posso dizer assim, a gente não é o protagonista da empresa, né? O DHO, no fim, ele é um meio para as coisas acontecerem e raramente alguém vai vir te dizer parabéns, vocês fizeram um bom trabalho, né? O DHO sempre ele está preparado para ser criticado, para ser questionado, e eu sempre digo, olha, se as coisas estão acontecendo bem, de fato é o que a gente está fazendo, mas não espere que alguém venha para te dar esse reconhecimento, porque quem brilha na empresa não é o DHO, quem brilha são as áreas, são os gestores, são, né, os colaboradores. Então, eu acho que também tu tem que ter, talvez, essa, não sei se é humildade, ou essa visão de que teu papel é ajudar os outros, assim, né? Efetivamente ajudar, genuinamente ajudar, né? Sim, ter essa visão de apoiar o desenvolvimento do negócio como um todo. Mas bem, de vez em quando o reconhecimento é bom também, né? Não, ele é muito bom, mas Cacá, esse projeto ficou bacana, parabéns, sim, ajuda, sim, né? ajuda. Não que a gente não goste, mas eu diria assim, tu não faz aquilo com essa expectativa. Claro, tu pensa que, bom, como tu falou de carreira todo o tempo, o que eu espero? Que as pessoas sejam felizes dentro da minha empresa, que as pessoas se realizem na sua carreira dentro da minha empresa. Eu provejo os meios para isso. Quando tu vê alguém e... Aí tem lá... Mas eu digo, é aquele reconhecimento que tu nota, assim, tipo... Tu vê que aquela pessoa se movimentou, tu fez os caminhos para aquilo, tu ajudou naquilo, tu discutiu com aquela liderança. Mesmo que os confetes vão lá pra As pessoas nem sabem o que tu fez pelos bastidores, tu nem sabe o que tu fez de bastidores, tu não sabe que tu foi influenciar ali um gestor, outro, ó, na hora da decisão. Tu sente valorizado pelo resultado que tá tendo lá na ponta. E entender que isso faz parte do teu papel como gestão de pessoas, né? Se a pessoa não fosse boa, ela não estaria ali. Mas a gente deu aquela pincelada e deu aquele olhar do tipo, perfeito, eu tô te vendo, tu é o cara para essa vaga, vou te ajudar a construir esse caminho. E muitas vezes nem o gestor, nem a pessoa, né, nem o gestor ou o profissional sabe que efetivamente tu tá construindo isso. E uma coisa, adicionando para ver se tu concorda com a tua construção, é que uma coisa que eu observei na tua trajetória, que eu já acompanho há alguns anos, é essa curiosidade que tu falaste de conhecer subsistemas diferentes e negócios diferentes que tu viveu ao longo da tua carreira, empresas, setores econômicos muito distintos, né? Então também tem, acho, uma coisa tua de ter explorado setores diferentes, não ficar sempre naquela coisa, não, vou ficar numa coisa que eu já conheço e explorar esses todos subsistemas, né, diversos, para ter musculatura para uma posição maior. E é curioso porque, como eu te disse, eu não construí, mas hoje quando eu olho a minha trajetória, eu vejo claramente que todas as empresas que eu me movimentei, eu fui com o projeto de implantar um modelo de gestão de pessoas novo. Todas eu acabei fazendo isso.
Claro que a minha primeira vivência me deu essa experiência porque eu vivi uma empresa que eu tive o prazer de atuar em vários processos, né? Mas efetivamente, talvez a minha característica que eu vejo assim em projetos que eu gosto, né, é realmente assim repensar o modelo de gestão de pessoas, que é repensar a cultura, que é, né, é revisar tudo que a gente fala de transformação organizacional, enfim, é o que eu gosto de fazer. Então, volto para te falar, é a paixão que eu tenho, é o que me identifica. Se me convidar para um projeto que não me fecha, eu vou dizer, eu nunca pensei em segmento, eu pensei, não, eu gosto disso, isso me É um projeto, me desafia. A paixão. Isso Foi me o teu desafia. primeiro ponto, né? Gostar do que faz, ter paixão, ter encantamento. Muito bom. Bacana, muito bom, Cacá. Bom, obrigado por estar aqui com a gente, conversando, estar aqui comigo. Ótimos insights, eu acho que quem escutou vai ficar com várias reflexões de como agir na organização, de como pensar esse futuro do trabalho e também como construir a sua jornada, né? Se inspirar para construir a sua carreira. Bacana, obrigado. Eu que te agradeço. Valeu. Obrigada pelo convite. Obrigado.